Bom, pessoal, vamos trazer agora o último vídeo da série que está tratando da atividade inventiva. Apresentaremos o caso 3, em que ocorre uma mera mudança de forma e ou proporção. O pedido de patente, em seu quadro reivindicatório, apresenta uma bicicleta caracterizada por a altura entre o topo da sela e o chão estar na faixa entre 60 e 90 centímetros, e a altura entre o topo do guidão e o chão estar na faixa entre 90 e 120 centímetros. Nesse caso, o avaliador já aferiu o requisito novidade e não encontrou no estado da técnica nenhum documento que tivesse exatamente as características que estão reivindicadas na reivindicação 1 do quadro reivindicatório. O próximo passo do exame técnico é a leitura do relatório descritivo para entender qual o objetivo da invenção, qual o problema e a solução que estão sendo propostas, qual a vantagem da invenção em relação ao estado da técnica. Tais esclarecimentos devem ser apontados pelo inventor durante a redação do relatório descritivo. Vale salientar, pessoal, que o título da reivindicação dele é de uma bicicleta. Caso o relatório descritivo não apresente nenhum efeito técnico que possa ser atribuído aos constituintes da bicicleta e aponte apenas vantagens relacionadas ao tamanho da bicicleta, a sua menor altura entre os seus elementos e o chão, a falta de atividade inventiva deve ser apontada porque se trata de uma mera mudança de forma e ou proporção. No segundo exemplo desse caso 3, temos uma panela caracterizada por o corpo principal ter o formato quadrado. Para a aferição da atividade inventiva, o examinador fará a leitura do relatório descritivo, tentando encontrar os argumentos do inventor com relação ao objetivo da invenção, qual o problema e a solução que a panela quadrada traz em relação às panelas do estado da técnica e qual a vantagem desse formato que a panela apresenta. Como sabemos, essas vantagens devem estar relacionadas ao efeito técnico que uma panela é capaz de produzir. Caso os argumentos tratem meramente de mudança de forma e ou proporção, a falta de atividade inventiva deve ser apontada pelo examinador e a patente não será concedida. Para encerrarmos, vamos ao caso 4, em que ocorre uma mera justaposição de meios conhecidos. O examinador, ao realizar a busca de anterioridades, encontrou o documento D1, que revela uma caneta, e um documento D2, que revela um relógio digital. Para o prosseguimento do exame técnico, o avaliador irá buscar no relatório descritivo o que o inventor aponta como objetivo, problema a ser resolvido, solução, vantagem da invenção em relação ao estado da técnica. Caso essas vantagens apontem uma mera justaposição de meios conhecidos, a falta de atividade deve ser apontada. Para essas condições, as diretrizes de exame técnico do INPI trazem o seguinte entendimento. A invenção refere-se a uma caneta esferográfica com relógio eletrônico, onde a solução é meramente se fixar um relógio eletrônico conhecido em uma caneta esferográfica conhecida. Após a combinação, o relógio eletrônico e a caneta esferográfica ainda funcionam como de costume, sem qualquer interação funcional entre eles, e desta forma a invenção é apenas uma mera agregação e não envolve atividade inventiva. Então percebam, pessoal, que esse encaminhamento dado pelo INPI está relacionado ao efeito técnico que uma invenção é capaz de proporcionar. No caso em tela, o efeito técnico da caneta de D1 é escrever, o que permanece na proposta de invenção. O efeito técnico do relógio digital é indicar as horas, o que permanece também no pedido de patente em questão. Para entendermos melhor a importância do efeito técnico, vamos trazer um trecho das diretrizes de exame do INPI, que é a resolução número 124 de 2013. Ela aponta que é necessário que a invenção resolva problemas técnicos, constituindo a solução para tais problemas e que possua efeito técnico. Pessoal, é necessário evidenciar o caráter técnico do problema que está querendo ser resolvido. Vamos trazer mais um exemplo aqui para ver se vocês compreendem melhor essa questão do efeito técnico. O avaliador ele vai ter que responder ao quadro 5, que é a análise dos requisitos de patenteabilidade. Então eu tenho a invenção, que é a justaposição de meios conhecidos, caneta e relógio. Ela tem aplicação industrial, porque ela pode ser produzida ou usada na indústria. Ela tem novidade, porque nenhum documento de anterioridade antecipou integralmente todas as características técnicas que estavam no quadro reivindicatório. E agora cabe ao avaliador
aferir a atividade inventiva. Para isso, ele vai ter que identificar qual é o efeito técnico que a caneta e o relógio são capazes de produzir. Na identificação desse efeito técnico, ele percebe que o documento D1 tem uma caneta cujo efeito técnico é escrever e o documento D2 apresenta um relógio cujo efeito técnico é mostrar as horas. O pedido de patente revela uma caneta-relógio em que os efeitos técnicos permanecem os mesmos, escrever e indicar as horas. Reparem que no exemplo comparativo que apresentamos ao lado, temos o pedido de patente com uma lâmpada de LED cujo efeito técnico é iluminar. O avaliador, ao fazer busca no estado da técnica, encontrou uma lâmpada incandescente D1 e uma lâmpada fluorescente D2, cujo efeito técnico também é iluminar. Cabe agora ao avaliador aferir a atividade inventiva. Para isso, a invenção não pode decorrer de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Observem, pessoal, que os efeitos técnicos eles podem ser os mesmos. É importante comparar as características técnicas do pedido de patente com os da anterioridade para ver se a partir do que se conhece seria óbvio ou não atingir a construtividade que está sendo solicitada no pedido de patente. Como dissemos, a aferição da atividade inventiva ela é subjetiva. No caso das lâmpadas, tanto a do pedido de patente como a dos documentos D1 e D2 de anterioridade apresentam o efeito técnico de iluminar. No entanto, e a princípio, pessoal, a construtividade, ou seja, os constituintes físicos que compõem a lâmpada de LED, parece ser bem diferente dos constituintes físicos tanto da lâmpada incandescente quanto da lâmpada fluorescente. E esse é um dos critérios que vão ser utilizados para poder se julgar a obviedade ou não. Ou seja, a construtividade da lâmpada de LED foi obtida de maneira evidente ou óbvia a partir dos conhecimentos trazidos pelo estado da técnica? A mesma linha de raciocínio vai ter que ser utilizada para julgamento da caneta relógio. A pergunta é, a partir dos ensinamentos de D1 e D2, seria evidente ou óbvio para um técnico no assunto atingir a construtividade da caneta apresentada no pedido de patente? Importante entender, pessoal, que não há uma resposta certa para essa pergunta. O que para mim, que estou gravando esse vídeo, pode parecer óbvio, para você que está assistindo pode não parecer. Isso é normal quando a gente está avaliando o critério de atividade inventiva. Mas lembre-se que o julgamento dessa obviedade ou não pode de maneira alguma partir da capacidade intelectual de quem está avaliando. Ele não tem o direito de achar, de pensar, de imaginar qual seria a vantagem, o objetivo. Vamos lembrar que a aferição da atividade inventiva ela tem que ser feita com o avaliador se colocando na posição do técnico no assunto e lendo o relatório descritivo para ver as alegações de quem de fato é o inventor, é o dono da propriedade intelectual, para saber quais eram os objetivos da invenção que ele estava apresentando, quais os problemas que ele imaginava estar resolvendo, quais eram as soluções para esse problema, quais as vantagens que o inventor atribuía à sua invenção quando comparado com o estado da técnica. Essas são respostas que cabem a quem de fato é o dono da invenção, o dono da propriedade intelectual. Assim, pessoal, encerramos essa série de vídeos sobre o requisito de patenteabilidade, atividade inventiva, que é o artigo 13 da LPI, e já convidamos vocês a assistir os vídeos sobre ato inventivo, que é o artigo 14 da LPI, e é o requisito de patenteabilidade atribuído às patentes de modelo de utilidade, que exatamente substituem o artigo 13. Vocês vão poder observar que pela legislação brasileira, muitos dos exemplos apresentados nessa série de vídeos sobre atividade inventiva não são uma patente de invenção, mas podem muito bem estar enquadradas em uma invenção do tipo patente de modelo de utilidade. Mais uma vez, pessoal, obrigado por nos assistir e esperamos que esse conteúdo esteja sendo enriquecedor para vocês entenderem um pouquinho mais do universo das patentes. Um abraço.